Bom dia, Elisandra Riguer por aqui para mais um encontro com o Espírito Santo. Essa semana nós estamos falando do Espírito Santo, do que ele pode fazer nas nossas vidas, e amanhã tem uma surpresa para vocês no devocional. Convidei alguém muito especial para trazer um testemunho e vocês vão ficar impactados com a vida dessa mulher. Ela é incrível. Então eu quero hoje trazer algo novo para vocês. Quero hoje continuar essa série sobre a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa. Ontem nós falamos sobre como ele habita nos nossos lares e como ele quer nos transformar. Hoje o foco é como ele nos ensina a viver no Espírito. Ele nos ensina a substituir o desejo do nosso ego, da nossa carne, pelo fruto de Deus. A Bíblia nos ensina que a carne muitas vezes grita por controle, por manipulação e por impaciência. Lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra mesmo que eu acabei de ler e não faz sentido. Achamos que isso não vai mudar. Só que a palavra é muito clara, que diz assim: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Querido, se o Espírito Santo não estiver do nosso lado, testificando e convencendo no nosso coração, infelizmente, nós não seremos entendidos e não receberemos o reino do céu, porque acharemos que tudo isso não passa de uma grande mentira. Sim, nosso casamento, isso muitas vezes se manifesta. Sabe como? Quando nós queremos controlar todas as decisões do cônjuge, queremos que seja a nossa resposta e não o do outro. Quando nós nos irritamos facilmente, quando nós respondemos com palavras duras, quando não pensamos no próximo, quando nós buscamos satisfação pessoal, ao invés de satisfação da nossa família. Adão e Eva, queridos, cederam ao desejo da carne. Lá em Gênesis 3 fala sobre a queda. A Eva, ela foi convencida pela serpente, por Satanás, a fazer o desejo da sua carne. A serpente disse para ela: ei, você será tão conhecedora do bem e do mal, assim como Deus é. E a Eva, desejando ser conhecedora, tomou a maçã e comeu. Pois é, a carne, o desejo do nosso ego, as nossas vontades tolas nos afastam de Deus. Mas o Espírito Santo, quando nós aceitamos ele, quando nós convidamos ele para entrar na nossa casa, ele nos guia e ele nos ensina. O desejo dele é que nós substituamos a carne pelo fruto. E se nós continuarmos lendo ali em Gálatas 5, no 22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Muitas vezes nós recebemos Jesus na nossa casa, na nossa vida, e falamos: não, agora eu vou andar com Jesus, a minha vida vai ser diferente, eu vou continuar sentindo a presença, eu vou continuar sentindo a paz, continuar sentindo a alegria. Uau! Mas passam-se alguns dias e aquela euforia vai embora e nós nos sentimos perdidos, o nosso ego começa a gritar e a nossa carne começa a saltear dentro do nosso coração e tudo aquilo começa a querer ir embora. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão pelo Espírito Santo e nesse momento dizer: Espírito Santo, eu não permito
que a minha carne, eu não permito que Satanás volte nessa casa. Eu não permito, porque eu acredito que há amor, a alegria, a paz, a paciência, todas essas coisas quando tu está conosco. Queridos, o Espírito Santo é conselheiro, é consolador, é Ele que nos capacita. E quando nós falamos de casamento, é Ele que nos orienta. Ele fala: ei, responda com paciência, responda com amor. Esse momento de conflito não vai durar para sempre, então fecha a tua boca. Não grita. E nós gritamos, porque nós damos vazão à nossa carne. Queridos, nós precisamos responder com amor, mas nós precisamos confiar que o Senhor está mexendo no coração dos nossos cônjuges, que nós estamos orando e Ele vai fazer a boa obra. Nós temos que abandonar o controle. Nós precisamos ser mansos, ser pacientes, mesmo quando a outra pessoa falha. Muitas vezes o nosso cônjuge vai falhar, muitas vezes. Muitas vezes nós vamos ter que perdoar. E sem o Espírito Santo, isso é quase impossível de fazer. Imagine uma situação onde o seu cônjuge vai errar. A carne grita: ela nunca faz nada certo mesmo, ou ele nunca faz nada certo mesmo. Não adianta eu pedir para fazer, porque não adianta. Mas o Espírito Santo é aquele que fala: ei, perdoa, orienta com amor, cultiva paciência. Quando nós obedecemos a essa voz, a presença do Espírito Santo transforma o ambiente da nossa casa. Ele traz paz, ele traz confiança. E hoje eu quero colocar no seu coração que você escolha uma situação que tenha acontecido algum conflito ou tenha acontecido constantemente na sua casa e se repetido. Ore, peça que o Espírito Santo transforme a sua reação. Porque o problema não é quando nós agimos, quando está tudo bem. O problema é quando nós reagimos. E eu quero te convidar para você declarar: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ouvir a minha carne. Eu quero que o fruto do teu Espírito guie as minhas palavras. Eu quero que o fruto do teu Espírito guie as minhas ações e o meu lar. E eu quero que você observe como a paz e o amor começam a surgir naturalmente dentro do teu relacionamento. Dê uma chance para o Espírito Santo, queridos. Dê uma chance para Ele amar a sua casa, para Ele envolver a sua casa, envolver a sua família. Ele fará infinitamente mais. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, sopro do Espírito Santo, entra nesse lar. Transforme cada coração, cada atitude, cada palavra. Substitua o desejo da nossa carne pelo teu fruto. Substitua por amor, por paciência, por mansidão, por fidelidade, por domínio próprio, por respeito. Capacita, Senhor, esse casal que está ouvindo hoje esse devocional a ouvir a tua voz e a obedecer ao Espírito e a viver com harmonia, dizendo não para a sua própria carne, para o seu próprio ego. Senhor, que esse lar seja cheio da tua presença. Sopra, Espírito Santo, produz frutos eternos. Em nome de Jesus. Amém e amém.